Olá, minha querida primeira série, tudo bem? Professor Euler Santos está de volta com mais um vídeo aula de matemática. E na aula de hoje estaremos comentando e com certeza concluindo aí os nossos conteúdos do nosso livro didático, tá? Nosso livro didático trabalhado no primeiro bimestre. Bom, é claro que a gente teve vários assuntos, né? Tivemos vários assuntos aí durante esse bimestre, mas a gente vai conseguir aí dar uma visão para vocês do que aquilo a gente vai estar selecionando para fazer na avaliação e também o que vocês vão precisar futuramente aí, com certeza, para resolver alguma questão que envolva esses conteúdos. Então hoje nós estaremos comentando aí a parte de conteúdo, né, a parte teórica, e na prática, na próxima aula, a gente vai fazer algumas atividades que estarão propostas aí no livro de vocês, tá? Então peço nesse momento que você acompanhe a aula, tá? Porque é muito importante aí no fechamento do nosso livro didático. Então nesse momento estarei compartilhando a tela com vocês. Eu peço que você acompanhe do outro lado da telinha. Vem junto comigo, vamos lá! Muito bem, primeira série. Aqui já com a tela minimizada, vamos dar continuidade. Peço que você me acompanhe aí, tá? Do outro lado da telinha, no livro didático, na página 123 a 126. Nós iremos fazer uma abordagem hoje sobre o estudo, né, do sinal na função quadrática, e também faremos aí uma introdução na parte de inequação, tá? Só lembrando que na aula de sexta-feira, que nesse caso é amanhã, dia 26, a gente vai estar finalizando aí os conteúdos do livro didático. E na próxima semana vamos estar retornando, né, com uma revisão básica aí para vocês entenderem o que a gente vai solicitar na avaliação, com certeza os conteúdos que vocês precisam estudar grandemente aí, né, para fazer a avaliação de vocês. Beleza? Bom, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Só lembrando que essa aula hoje é mais conceito, tá? A gente vai pegar alguns exemplos, mas é mais parte de conceito. Então, livro didático, página 123 e 126. Acompanhe aí. Olha só, pessoal, nós vamos falar do estudo dos sinais, né, da função quadrática. Bom, estudar uma função quadrática é fazer aquilo que a gente já fez na função afim. Dizer em relação a f de x, né, sobre a função, quando ela for maior que zero, quando ela for igual a zero e quando ela for menor que zero. Qual é a condição dela no gráfico? É basicamente isso. Lembrem-se que na função afim a gente determinava lá o estudo do sinal da função através das raízes. Aqui na função quadrática não é diferente também. É com as raízes que você vai fazer o estudo dela. E você vai perceber aí com exemplo. Então vamos lá. Olha só, na página de número 124, nós temos aí um exercício, né? O exercício de número 20, eu vou pegar um exemplo daí e a gente vai fazer aqui como é que vocês precisam fazer essa questão, tá bom? Então, vou fazer uma questão e vocês vão fazer as demais para a gente entender aí como é feito o processo. Esse aqui é o modelo, tá bom? Temos aí a função y igual a menos x ao quadrado mais 7x menos 12. Primeira coisa que eu preciso fazer é determinar os coeficientes. Quem é A, quem é B, quem é C, né? Nesse caso, o A é menos 1, o B é 7 e o C é menos 12. Primeiro passo é esse. Segundo passo, determinar o delta, né? Porque o delta é o meu discriminante. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 7 elevado ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 12. Cuidado com o sinal. Coloque entre parênteses para você não ficar aí com dúvida, né? Professor, será que vai ter positivo ou negativo? Bom, 7 elevado ao quadrado vai ser igual a 49. E 4, menos vezes menos é mais vezes menos é menos. Então fica menos, né? 4 vezes 2 dá 12 dá 24. Então 49 menos 49 menos 48, porque aqui dá 48, né? Vai dar igual a 1. Então o delta é igual a 1. Então, como o delta é maior que zero, a função tem dois zeros. O que significa dois zeros? Significa que a função ela vai ter dois números reais distintos, né? Dois zeros reais distintos ou diferentes, né? Então, o que a gente pode concluir em relação à nossa primeira informação aqui da função? Bom, essa função ela é uma função quadrática. Segundo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Por quê, professor? Porque o meu A é negativo. Outra informação, nós vamos ter duas raízes. E como é que a gente vai determinar as raízes? Vamos lá. Determinando as raízes aqui através da fórmula de Bhaskara, tá bom, pessoal?
Então, o x vai ser igual. Já fiz direto. O que eu fiz direto? Porque você já conhece a fórmula. Então, menos b é menos 7, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1, sobre 2 vezes menos 1, que nesse caso é o valor de a. Então, x é igual a menos 7 mais ou menos 1 sobre menos 2. Bom, vamos encontrar as raízes dessa equação, dessa função. É a raiz x1 e x2. Então, x1 vai ser igual a menos 7 mais 1 menos 2. Menos 7 mais 1 é igual a menos 6, dividido por menos 2 é igual a 3, porque menos vezes menos dá mais. Então, 3 positivo. x2, menos 7 com menos 1, dividido por 2, é igual a menos 8, dividido por menos 2, é igual a 4. Então, as raízes da minha função é 3 e 4. O que quer dizer isso? Que o meu gráfico, né, a minha parábola, ela vai tocar aí no meu eixo x, no número 3 e 4. Então, a gente vai representar agora aqui, ó, no próximo slide, o gráfico dessa função. E como vocês podem verificar, ó, ela vai ser uma função com cavidade voltada para baixo, né? Vai cortar ou vai tocar no eixo x em 3 e 4, nas coordenadas 3 e 4, e a gente vai fazer o estudo dela agora. Então, observe, é bem simples, tá, pessoal? Feito esse processo, vamos lá para a figura. Então, nós temos aqui, ó, a nossa parábola, como vocês podem ver, com cavidade voltada para baixo. Esses valores que estão aqui acima são positivos, valores aqui do lado são negativos e aqui são negativos, né? O a é menor que zero. Então, com isso, nós vamos ter, ó, o ponto das coordenadas 3 e 4, né? Coordenada 3 e 4. Agora vamos fazer o estudo. Qual é o estudo, professor? Esse é o objetivo de nós chegarmos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, puxar aqui minha tela. Vamos lá, olha só. O estudo, quando o y for maior que zero, para x, ó, para x, né? X menor que 3 ou x menor que 4. Observe que o que está levando em consideração aqui, ó, é esse intervalo, né? É o intervalo aqui entre 3 e 4. Quando o y for igual a 0, para x igual a 3 ou x igual a 4. Então, quando o y for 0, ou x vai ser 3 ou vai ser 4, né? E o último caso, para o y menor que 0, para x menor que 3 ou x maior que 4. Então, os valores de menor que 3 é esse valor aqui, né? Menores que 3, nesse caso para cá, e maiores que 4. Então, o intervalo é essa parte aqui e essa parte aqui, né? Que são os números que são compreendidos nessa função. Então, é isso, pessoal. Basta você fazer isso aqui, ó, tá? Esse aqui é o estudo de uma função quadrática, do estudo do sinal de uma função quadrática. Toda vez vai ter esse mesmo sistema. O que vai mudar somente as raízes aqui, ó. Somente as raízes vai mudar. Continua o mesmo padrão, tá bom? Bom, agora nós temos um assunto que a gente vai começar a falar. Eu dei a primeira base aí. A gente só tem alguns exemplos e eu não vou solicitar de vocês aí na prova o estudo da função quadrática, porque a gente vai falar somente do estudo da função afim, que já engloba os dois no caso, né? Só não a parábola que a concavidade é diferente. O gráfico, né? Então, vamos falar aí sobre inequação, né? Inequação do segundo grau ou inequação quadrática. Nós já estudamos inequação desde o 7º ano. Mas, professor, eu não lembro mais, professor, faz muito tempo, eu não preciso mais lembrar. Precisa lembrar sim. O que é uma inequação? Uma inequação é uma desigualdade. Na equação, nós temos igualdade. E o que é uma equação na vida real? A equação é que nem uma balança, né? Se de um lado eu tenho 10, do outro lado eu tenho 10. Isso é uma igualdade. O que seria a desigualdade? Se de um lado eu tenho 50, do outro lado eu tenho 30. Está desigual. A balança ela não está aqui no na mesma reta, né? Está desigual. Uma está no alto e outra está embaixo. Então, a desigualdade, ela se refere como uma balança, né? E a inequação, sendo f uma função, denomina-se inequação toda desigualdade. Só lembrando que desigualdade não tem o sinal da igualdade, tá? O sinal são maior igual, menor igual, maior que, menor que, né? Pode ser escrito da seguinte forma. Olha aí, ó. O f de x pode ser maior que zero. O f de x pode ser menor que zero. O f de x pode ser maior ou igual a zero. Ou o f de x pode ser menor ou igual a zero. Professor, eu não lembro mais aí como é que eu identifico quem é maior, quem é menor. Perfeito. Se você não lembra, venha com a dica do professor aqui, ó. Olha só, uma dica bem importante. Quando que eu sei, professor, que o meu sinal é maior? Quando que eu sei que ele é menor? Pessoal, eu vou ensinar vocês a identificar. Talvez outros professores já tenham falado isso para vocês, né?
mas o professor Euler vai dar a dica dele, né? Observe aqui, temos os dois sinais, né? Dois símbolos. Agora nós queremos identificar quem é o maior e quem é o menor. Como é que eu vou identificar, professor? Eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Você pega e faz um tracinho aqui, nesse aqui, e faz um traço nessa parte aqui de baixo, né? Nos dois de baixo, ó. Com quem se parece esse símbolo aqui? Ele se parece com o número 7. Então, esse é o 7. E esse aqui, ele se parece com quem? Com o 4. Então, quem é maior? O 7 ou o 4? O 7. Então, o 7 ele é maior. Olha, sabe, o maior e o 4 ele é o menor. Então, tá aqui, ó. Identifiquei maior, menor. Ah, professor, é muito fácil. Sim, é bem fácil. Então, maior, nesse caso, é o símbolo nesse sentido, né? E o menor é no sentido contrário, né? Observe que 7 é maior que 4. Essa é a dica do professor Euler, tá bom? Beleza. Feito isso, depois que você já aprendeu essa dica, agora vamos lá para a continuação, né? Nossos estudos. Deixa eu só pegar aqui, apagar isso aqui. Rapidão. Beleza. Agora vamos lá para o nosso estudo sobre desigualdade. Pessoal, na desigualdade, na inequação, a gente vai relembrar alguns conceitos, né? Temos aí na página de número 125 um exemplo, ou dois exemplos para a gente entender, né? Temos aí a primeira uma inequação, que ela é de primeiro grau, e depois temos uma inequação do segundo grau. Vamos pegar a primeiro grau, a gente vai resolver, e depois fazer a do segundo grau e ver qual é a diferença de uma e outra, né? Bom, pegando aqui esse exemplo, menos 3x mais 9 menor que zero, né? Nós temos aí a letra A. Qual é o zero dessa função? Então, temos aí a função f de x igual a menos 3x mais 9. Como é que eu determino o zero da função? Eu vou igualar essa função a zero. Então, menos 3x, né? Ó, o f de x é igual a zero. Então, nesse caso, menos 3x mais 9 é igual a zero. Pronto. E agora? Agora eu vou descobrir o valor de x. Então, x, né? Menos 3x é igual a menos 9, porque o 9 estava positivo. Vai para o segundo membro negativo. Então, x é igual a 9 dividido por 3. X é igual a 3. Então, o zero da minha função é igual a 3. Descobri aí o zero da função. Temos a segunda pergunta. A função f, ela é crescente ou decrescente? Como é que eu sei, professor, se a função é crescente ou decrescente? Eu vou analisar aqui pelo meu coeficiente, né? Meu coeficiente aqui, angular, né? Nesse caso, menos 3. Então, menos 3, ele é negativo. Então, se ele é negativo, eu posso afirmar que a minha função ela é decrescente. Então, o a é menor que zero, né? Então, a função é decrescente. Perfeito. Fizemos a análise da letra B. Vamos para a letra C. Faça o estudo. Como é que eu vou fazer o estudo? Através das raízes, né? Então, a letra C, o estudo das raízes. Então, temos aqui, ó, a raiz, no caso, a raiz que eu tenho aqui é 3, né? Então, o f de 0 toca em 3, ou seja, no meu eixo de x das abscissas, a reta vai tocar em 3. Tá aqui, ó, tocou em 3. Para cá nós tem um número negativo, para cá eu tenho um número positivo, ok? Esse espaço aqui é o meu intervalo que está compreendido. Então, a bolinha fechada aqui, ó, o espaço aqui tem o meu intervalo. Esse intervalo significa que os números para cá, ó, seguem para o infinito. Bom, agora temos a letra D. Escreva o conjunto de solução. Essa é a parte um pouquinho, eu digo que é a parte mais complicada, porque muita gente não entende. Então, vou explicar com bastante calma. Pessoal, o conjunto de solução, ó, toda vez repete esse mesmo padrão aqui, ó. X pertencente aos reais, que esse número pertence aos reais, isso é verdade. Tal que, até aqui, beleza. X, ele tem que ser maior ou igual a 3. Por que maior ou igual a 3? Porque, ó, maior que 3 é os números que estão para frente, igual a 3 é onde ela toca. Pode ser menor que 3? Não. Então, o símbolo que você vai utilizar é maior que 3. Ó. Então, a reta, os números têm que ser maiores que 3. Porque se forem menores que 3, a equação aqui, a nossa função não vai ser válida. Ou temos uma outra nomenclatura de escrever. Eu acredito que essa aqui é a mais fácil de escrever. Porque essa aqui, ó, ela é um pouquinho mais complexa, né? Ou a mesma coisa, ó. Fechado em 3 mais o infinito e aberto o infinito. Ou seja, fechado aqui em 3, ó, e aberto para o infinito. Que também está mesmo escrita, né? Então, a solução pode ser descrita de duas maneiras. Fizemos essa solução dessa função afim, né? Agora, vamos fazer de uma função quadrática? Vamos lá. Observem que aqui o gráfico é uma reta, né? Observe, o gráfico é uma reta. Tocou em apenas um ponto. Beleza. Vamos para a função
quadrática. Temos aí a função x ao quadrado menos 5x mais 6 maior que zero. Letra A, g de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Quais são os zeros da função? O que é o zero da função? Novamente, igualar a função a zero. Então, o g de x tem que ser igual a zero. Então, com isso, x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Agora, isso aqui a gente já sabe fazer. Qual é o próximo passo? Identificar os coeficientes. Depois, determinante ou discriminante. Depois, encontrar as raízes, né? Então, vamos fazer os passos. Já sabemos isso aqui, né? Já podemos fazer direto. Vamos tentar fazer direto aqui. Então, está aqui a fórmula de Bhaskara, né? Agora, menos b. Quem é b? É 5. Então, menos vezes menos vai dar mais. Então, o 5 vai ficar positivo. Mais ou menos, b ao quadrado menos 4 vezes ac vai ficar 5 elevado ao quadrado. Vai dar 25. 25, né? Aqui, ó. 25 mais ou menos 24 é igual a 1. Você já fez direto, professor? Já. Para a gente aprender a fazer um pouquinho mais direto para ganhar tempo, né? Então, vai ficar 5 mais ou menos 1, né? Porque raiz quadrada de 1 é 1. Sobre 2 vezes a, nesse caso o a é 1, então 2 vezes 1 é 2. Beleza. Agora vamos encontrar as raízes. x1 e x2. x1 vai ficar 5 mais 1 é 6, 6 dividido por 2 dá 3. x2, 5 menos 1 é 4, 4 dividido por 2 é 2. Então encontramos as duas raízes. Próximo passo. Então a raiz 1 vai ser 3 e a raiz 2 vai ser 2. Letra B. O gráfico da função g é uma parábola com a concavidade voltada para cima ou para baixo. E agora, pessoal, como é que a gente determina? A concavidade dela é o meu coeficiente a, né? Se o a for positivo ou maior que o zero, a concavidade é voltada para cima. Se o a for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Então, com isso, o valor da concavidade aqui, ó, vocês podem observar, o a ele é positivo, né? A concavidade é voltada para cima. Então, a letra B, vamos lá. A maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Beleza. Temos a letra C agora. Faça o esboço, né, do sinal, ou o estudo, né, do sinal da função. Bom, vamos fazer o estudo, como nós fizemos agora há pouco. Primeiro, nós temos que desenhar aqui o nosso gráfico, né? Como é que eu faço? Está aqui, ó. O gráfico da função é uma parábola com cavidade voltada para cima. Ela vai tocar no eixo de x em 2 e 3. Observe que 2 e 3 é fechado. Por quê? Porque os números para cá, ó, eles servem e para cá eles servem. Mas os números que estão aqui dentro, eles não servem, tá bom? Para essa função. Então, com isso, nós temos valores positivos aqui acima e valores positivos do outro lado, né? Se fosse a concavidade voltada para cima, aqui seria positivo e abaixo negativo, né? Temos aqui embaixo números negativos. Perfeito. E agora, professor? Agora a gente vai fazer o estudo. Vamos lá. A solução, né, dessa função vai ser x pertencente aos reais, tal que x é menor que 2 ou x é maior que 3. Ó. Menor que 2 são valores menores para cá, ou maiores que 3 sendo valores para cá. Tá bom? Podem ser números que estão aqui entre 2 e 3, só lembrando que é real? Não podem, porque senão a nossa parábola ou a nossa equação não vai existir, nossa função, né? Mas também podemos fazer de outra forma ao estudo, né? Ou, tá aqui novamente, ó, aberto, né? A menos c, esse caso aqui é o valor negativo. 2, né? Observe que isso aqui é infinito. Aqui é infinito, tá, pessoal? Bem aqui é infinito, é esse mesmo símbolo aqui. É união com aberto em 3 mais o infinito positivo. No caso, fechado aqui em 3, né? Fechado em 2 e fechado em 3. Então, temos aí essa nomenclatura, tá bom, pessoal? Agora, nós temos vamos falar de inequação simultânea. Bom, então já que a gente fez aí esse primeiro exemplo, a gente entender um pouquinho dessa base aí de que é uma inequação, é um assunto um pouquinho complexo, porém a gente vai entendendo com exemplo, com bastante praticidade, a gente consegue entender, tá, pessoal? Vamos lá. Falar das inequações simultâneas. O que são equações simultâneas, professor? Bom, pessoal, a definição é quando nós vamos utilizar a resolução com duas equações, né? Ou seja, simultaneamente. Você resolve uma equação e na mesma ordem você resolve a outra. Geralmente a gente estuda a equação simultânea através da resolução com sistemas lineares. E os sistemas, eles justamente utilizam aí a resolução de inequação simultânea. Então, e simultaneamente é você resolver ao mesmo tempo. Então, vamos lá para um exemplo. Olha só, nós temos na página de número
125, aí embaixo, ó, determine o conjunto solução da inequação f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Está aqui. Vamos lá. Fazendo aqui o nosso estudo. X ao quadrado menos 4x mais 3. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer aí o conjunto solução, né? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos pegar a equação igual a zero. Depois encontra as raízes, né? Então x é igual... Já fiz direto aqui, eu nem fiz mais o delta. Já fiz direto. Quem é o b? Menos, né? Menos b. Quem é o b? É menos 4. Mais ou menos. Raiz quadrada de delta. Quem é o delta? É menos b, que é menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 3. Dividido por 2 vezes o valor de a. Menos vezes menos vai dar mais, vai dar 4. 4 elevado ao quadrado vai dar 16. 16 menos 12 dá 4. Então vamos ter 4 mais. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 1 é 2. Está aqui, ó. x1 e x2 agora. x1, 6 dividido por 2 dá 3. E x2, 2 dividido por 2 dá 1. Então as raízes da equação é 3 e 1. Né? A raiz 1 é 3 e a raiz 2 é 1. Isso quer dizer que a nossa parábola ela vai tocar no eixo de x nos pontos 1 e 3. Então vamos lá. Fazendo aqui o estudo, né? Observem aqui, ó, que nós temos a parábola tocando no ponto 1 e 3, né? 1 e 3. E agora, professor? Agora a gente pode concluir. Para cá tem um número positivo, número negativo aqui abaixo. Né? Toda vez você tem que fazer isso, pessoal, para identificar, né? Que isso aqui é no gráfico. Se você for traçar um plano cartesiano aqui, você vai perceber que realmente acontece isso. Né? Quando você traça aqui o plano cartesiano, os números que dão aqui nas coordenadas justamente são nos quadrantes, tá bom? Isso aí significa os quadrantes. Beleza? Bom, então feito o estudo aí, vamos fazer a solução. A solução vai ser x pertencente a reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a 1, ou x tem que ser maior ou igual a 3. O que significa menor ou igual, professor? Significa que ele pode assumir qualquer valor menor que 1, ou até mesmo 1, tá bom? Menor que 1 só significa que são números menores que 1. Maior que 1 significa que são números maiores que 1, que no caso 1,5, 1,2, 1,3, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Mas também podemos representar essa mesma solução. Então temos aí também a outra forma de representar, né, aqui a solução. Como vocês podem verificar, nós temos aqui, ó, o x pertencente a reais, tal que x é menor ou igual. Pessoal, então nesse primeiro momento a gente só fez aí um breve comentário, né? Na nossa próxima aula, que nós vamos ter aqui amanhã, na sexta-feira, dia 26, nós estaremos fazendo as atividades junto com vocês. Vou selecionar algumas questões, tá? E juntos vamos resolver para eliminar a sua dúvida, tá bom? Para eliminar a sua dúvida. Uma observação bastante importante, né? Eu tenho certeza que todos vocês já perceberam que o livro de matemática, né? Vou citar isso primeiramente como primeiro bimestre, veio muito conteúdo, né? Muito mesmo. E o professor, ele dividiu a aula de vocês de acordo com a quantidade de páginas do livro. E eu peço até desculpa se em algum momento eu tive que... Não pulei, tive que apressar a nossa aula, né? Entre aspas, para uma aula no qual a gente tivemos que usar várias páginas. Por quê? Tudo isso por causa do tempo. Nós temos aí o nosso cronograma, né? O nosso planejamento, e esse planejamento ele tem que ser seguido, e a gente segue de acordo com aquilo que foi determinado, né? Então, vou falar aqui de uma forma geral. Muita gente deve estar preocupada, poxa, é muito assunto para minha avaliação, como é que eu vou estudar tudo isso desse assunto? Calma, pessoal, calma, porque o professor aqui não tem maldade quanto ao conceito de matemática. Primeiro, que eu, como professor, eu gosto que o aluno entenda e saiba onde ele vai utilizar determinado conteúdo. Então, eu gosto muito de aproximação da vida real, daquilo que ele utiliza na vida real. Tem coisas aqui, por exemplo, intervalos aqui. É claro que intervalo a gente usa, né, no nosso dia a dia. Mas eu não vou pegar uma questão tão difícil para você passar uma hora resolvendo ela e, no final das contas, você não entender para que utiliza aquilo. Então, o que o professor Euler trabalha? Em que sentido? Vamos pegar função. Claro, função tem vários tópicos que a gente pode trabalhar em função, né? Porque função é ligada ao nosso dia a dia. Porém, tem algumas coisas em função que a gente precisa só apenas estudar, né? Aprender, com certeza. Mas a gente vai estar solicitando de vocês aqui, de uma forma geral,
conteúdos que vocês vão precisar para a vida de vocês. Nós estamos preparando vocês para a vida. E é muito importante que a gente saiba selecionar o conteúdo, fazer ali um diagnóstico, né, através de conhecimento de causa, aquilo que interessa ou não ao aluno, né? Aquilo que realmente vai servir em algum momento na vida dele. Então, o que eu fiz? Eu fiz aí um resumo, né, daquilo que a gente estudou, vi o que a gente tem facilidade, vi aquilo que a gente pode ter um pouquinho de dificuldade, e fiz aí uma avaliação de acordo com o que eu tenho certeza que vocês conseguirão responder, tá bom? Em um tempo exato, com uma precisão bem importante. Não adianta eu chegar aqui e encher aqui 10, 50 questões e se vocês não conseguem resolver nem a primeira. Então, não se preocupe quanto a isso, o professor está bem a par, né? Eu sei que muitos encontraram dificuldades, não somente pelo fato de o livro, mas também pela série, né? Vocês sabem que ensino médio, alguns tiveram impacto nesse primeiro bimestre pela série, né? Ela exige isso, que o aluno traga uma bagagem aí do ensino fundamental e já comece a acompanhar aqui no ensino médio, mas tenho certeza, pessoal, com absoluta, que no segundo bimestre a gente vai melhorar muito mais. Primeiro que a gente vai com certeza estar mais próximo, né? Eu espero que a gente volte nas aulas presencial para a gente ter esse contato aí, né, visual, e também com certeza para você tirar sua dúvida, né, no momento real. Bom, então nosso livro didático a gente vai trabalhar algumas questões, né, amanhã na próxima aula, e também vamos trabalhar questões no livro de atividade. Vamos fazer de tudo mesmo para fazer aí uma revisão antes da avaliação, bem legal para a gente ter uma base de como resolver a nossa avaliação, tá? Principalmente com questões que vão estar mais próximas. Matemática é modelo. Se eu colocar, por exemplo, em uma avaliação, no exercício que eu cobro de vocês, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0, eu te dei um modelo. Mas se eu colocar na avaliação x ao quadrado mais 4x menos 3, já vai ser outra situação, né? Outra equação. Então, sigam esse modelo. O professor vai estar sempre aqui dando apoio para vocês, tá bom? Bom, então vamos finalizar nossa aula com a atividade que vocês terão que fazer hoje. Lembrando que essas páginas que eu vou estar solicitando são questões da aula anterior, né? Da aula do dia 24. Então vou solicitar a página 122 e 123, as questões 16, 17, 18 e 19. São 4 questões do livro didático e 3 questões do livro de atividade. Professor, não é muita coisa, professor. Não, gente. A gente precisa finalizar aqui, ó, o livro didático e também o livro de atividades em conjunto, tá? União aí dos dois. Tá bom, pessoal? Bom, então, na aula de hoje a gente começou a falar um pouquinho aí sobre o estudo de sinal de uma função quadrática, né? Na verdade, nós falamos sobre o estudo de sinal da função quadrática e começamos citando aí sobre a inequação. Na aula de amanhã a gente vai complementar essa inequação e passar aí algumas atividades para vocês resolverem, e a gente vai resolver juntos também algumas, tá? Para a gente ter uma base de como fazer as questões aí do livro didático, do livro de atividade. Então, professor, o que eu preciso fazer? Bom, primeiro, se você tiver com uma atividade atrasada aí do livro didático, tente atualizar. Um monte de cronograma bem básico aí para você conseguir responder as questões. Se tiver alguma dificuldade, o professor está aqui pronto para te ajudar. Qualquer dúvida, o professor é só mandar uma mensagem, o professor vai estar sempre disposto a ajudá-los, tá bom? Questões do livro de atividade. Tem algumas questões que precisam de bastante atenção, precisa que você leia, releia novamente para poder entender as questões. Tem alguns alunos que mandam mensagem: professor, eu não consegui, tem que você dar uma ajudinha aqui? Eu vou lá e corrijo junto. Para quem participa sabe disso, né? Vou corrigindo junto, a gente vai eliminando a dúvida. Então é esse o momento de vocês participarem também, tá bom? Porque só vou conseguir entender o que vocês estão conseguindo entender se vocês me passarem aí esse diagnóstico, né? Beleza, então nós vamos finalizar nossa aula por aqui. Eu desejo a vocês uma boa tarde, né? Uma boa noite, qualquer horário que você esteja. Tudo de bom para você e sua família, tá bom, pessoal? No nosso próximo encontro nós vamos continuar aí sobre esse livro didático e também terminar e falar sobre aí a inequação, tá bom? Bom, finalizo por aqui a minha aula. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço do professor Euler e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente.